3. Todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Assim irá nos dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor meu Deus, nós temos aqui a tua palavra nesta noite e pedimos ao Senhor que venha falar conosco poderosamente, ó Deus. Usa o teu servo para transmitir a tua mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode assentar glorificando, exaltando ao Senhor porque Ele merece. Pode glorificar a Deus nesta noite. Ao nosso Deus porque Ele merece. Os meus hoje nós estaremos tratando aqui acerca da igreja de Laodiceia e nós estaremos vendo acerca da dificuldade de se trabalhar e de Deus operar em meio a uma igreja morna, uma igreja que não tem ali o compromisso com Deus e com as coisas de Deus. E observa que em Mateus a palavra vai nos dizer: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Hoje nós estamos confundindo as coisas e invertendo os valores. Ao invés de nós buscarmos primeiro o reino e a sua justiça, nós queremos buscar primeiro todas as outras coisas. Depois nós buscamos a Deus, se der tempo. Já reparou que até mesmo na nossa oração nós oramos a Deus hoje, se der tempo. Se der tempo eu oro, se der tempo eu leio a Bíblia, se der tempo eu busco a Deus. Mas as demais coisas a gente vai fazendo corriqueiramente e rapidamente, como se estivesse tudo naturalmente. Apocalipse 3, 14 a 22, abra sua Bíblia e fique com ela aberta nessa noite. Aleluia! Aleluia! Apocalipse 3, 14 ao 22. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim vai dizer a palavra do Senhor Jesus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras fosse frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e sou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É maravilhoso que a palavra encerra dizendo: a quem for até na metade do caminho vai receber essa grande bênção. Amém? Amém. Não, misericórdia. Mas aí corta, né? É quem for até o fim, né? É porque muitas vezes nós vamos até uma parte do caminho. Nós vamos até a beirada, não é porque a nossa Mara não tem costume ainda, né? É a primeira vez que ela pega um escuro aqui, então se é isso mesmo, amém? Mas graças a Deus por isso, amém? Então observam: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. A situação não é nós irmos até uma parte, ou ir até um lado, ou não, é porque eu estou fazendo parte. Irmãos, nós confundimos muito isso. Ah, não, eu sou crente, então quer dizer que eu já estou salvo. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Para que eu esteja salvo, eu preciso que eu vá fiel a Deus até o final, e não só até uma parte. Tem muitos cristãos, irmão, que vai passar vergonha naquele dia, exatamente porque na última hora deu problema, inclusive na hora de dormir, né? Às vezes a gente não pede a Deus perdão na hora de dormir, dorme de qualquer jeito, inesperadamente.
Muitos dormem e não acordam no outro dia. Se dormiu com algum problema para ser resolvido e não acordou, vai fazer o que da vida? Aí a situação está conflito, né? É por isso que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não podemos dormir ligado ou problemático. Então vamos ver, a Laodiceia de nada tinha falta, possuía tudo em abundância aos olhos do Senhor, porém não passava de uma igreja pobre, cega e miserável. Irmãos, pensa numa igreja que tinha tudo o que eles desejavam, o que eles queriam, tudo o que eles pensassem, se eles conseguiam. Não precisavam de ficar ali debatendo ou procurando, eles tinham tudo o que eles queriam. Era um lugar tranquilo, era um lugar assim, quem olhava de fora falou, não, mas é o melhor lugar que tem para congregar, é a melhor igreja que existe, porque aqui, imagina se fosse hoje, lá, as cadeiras, né, tudo cadeira almofadada, acolchoada, as pessoas ali, né, o chão de vinil, era a coisa mais bonita que tinha. Mas, na hora que Deus olhava, o Senhor Jesus olhava assim, não passa de uma igreja pobre, cega e miserável. Diante de Deus ela não tinha nada, embora aparentemente ela tivesse tudo. O que lhe sobejava em riquezas temporais, faltava-lhe em bens eternos. Ela retrata as igrejas que, desconstruindo-se como reino de Deus, reconstrói-se como impérios humanos. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje na atualidade. Não se estão mais dando crédito a Deus ou a verdade de Deus. Eles estão procurando diversas outras maneiras e outros rituais. Já reparou que até os cultos hoje estão mudando muito? Os cultos hoje não estão aquele culto que a pessoa vai para adorar. Se não tiver um título, uma campanha, um tema, as pessoas não querem buscar Deus mais. Vai no culto de prosperidade. Opa, aí agora, né, falou a minha língua. Mas se fala, vai ter um culto da palavra. Aí, hoje tem que... É por isso que hoje vai aumentando, né? As pessoas hoje estão vestindo até, né, chapolim dourado, um monte de coisa para poder. É o que está acontecendo. Para ver se é o que prende a atenção do povo de algo que não vai acontecer. Quer que mude alguma coisa? É Bíblia Sagrada, não tem outra alternativa. Pode fazer o que quiser, rebuliço, pode fazer agitações, mas se não tiver a palavra de Deus, não vai ter. Então, essa igreja, ela infelizmente, ela estava afastando das coisas de Deus e ela estava focando apenas nas coisas materiais. É pecado a gente ter uma igreja organizada? De maneira nenhuma. Tem que ter, né, organização. Quanto mais, né, está precisando de mexer, está precisando de mexer. Mas nós temos que focar nas coisas que vêm do alto, naquilo que vem de Deus. Então observa que Jesus ele não mudou, ele continua a zelar pela qualidade espiritual de sua igreja. Ele requer que sejamos fervorosos no Espírito, porque não haverá de aturar crentes mornos e indiferentes às reivindicações de sua palavra. A mornidão espiritual é repugnante ao Senhor. Irmãos, Deus ele odeia mornidão espiritual. Nós vamos entender, né, acerca disso aqui, mas já para os irmãos ficarem atentos, Deus odeia crente morno, crente mais ou menos, né? Só Deus é tudo, né? A identificação de Jesus. Observa que Jesus ele vai se identificar para aquela igreja. E ele, como autor da carta, ele vai ali apresentar com alguns critérios, com algumas observações. E para aquela igreja, observa, era uma igreja soberba e a presunção espiritual da igreja em Laodiceia, uma das principais cidades da Ásia Menor, apresenta-se o Senhor Jesus com irrecorríveis credenciais. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Agora imagina, ele chega e se apresenta, é como se fosse um advogado, um juiz, um pastor, ele chega lá e fala, não, eu sou fulano de tal, eu tenho um diploma tal, eu tenho a formação tal, acadêmica, isso e aquilo. Jesus é como se ele estivesse dizendo isso, só que não é dizendo uma formação acadêmica. Ele chega dizendo, ei, aqui está dizendo com vocês o Amém. Não é bagunçado, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Quem é que consegue refutar uma apresentação dessa? Quem vai chegar e dizer, não, será que não é uma coisa da ideia de João aqui que ele colocou? Não. Ele vai dizer, eu sou, estou me apresentando a vocês aí. E muito cuidado com o que eu vou apresentar.
A testemunha fiel é verdadeira. Se Laodiceia vive de mentiras e de aparências, Jesus não tem outra alternativa senão se apresentar ao pastor ali como a testemunha fiel e verdadeira. Conclui-se, pois, que a igreja de Cristo tem a obrigação de sustentar a verdade do Evangelho neste século maligno e mentiroso. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 15. Quem encontrar pode ler. 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 15. Quem pode ler? Para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Amém? A igreja de Cristo, ela precisa continuar propagando a verdade do Evangelho. Ela não pode se afastar da verdade do Evangelho. Não com modernismo ou com muita... com a verdade. Jesus, ele trazia uma palavra simples que todos conseguiam entender. Ele trazia ali algo para que o povo entendesse e viesse colocar em prática. E ele vai dizer exatamente isso. Ei, se vocês aí estão pensando em ouvir a minha palavra e simplesmente ouvir e deixar para lá, eu vou comparar vocês com um homem que fez a sua casa na areia. A casa ali, na hora que veio ali, primeira dificuldade, cai tudo no chão. Mas aquele que ouve e pratica, aí sim vai ser comparado a quem fez a sua casa na rocha. Por mais que venha vento ou venha o que for, ela nunca vai ser derrubada. Então o segredo não está em só ouvir, mas está no praticar. E nós temos feito isso com garra e determinação. Amém? Amém. Ficou bem, né? Faltou. Os irmãos aí, cuidado, viu? Mas como poderá uma igreja morna e que tem a cara do mundo levantar-se como a voz profética de Deus? Irmãos, tem como crente morno ser porta-voz de Deus? E muitas pessoas que focam só lá, porque Deus falou através da jumenta. Irmãos, vamos esquecer a jumenta. Vamos esquecer a jumenta. Hoje, Deus precisa de homens e mulheres que se disponibilizam para Deus usar. Esqueça a jumenta. Glória a Deus. Aleluia. Agora imagine, irmãos, só para a gente fazer uma observação aqui. Tem tantas pessoas que falam, não, mas Deus, se precisar, Ele usa até uma jumenta por causa disso e daquilo. Na hora que a gente vai ver o contexto lá, é porque não tinha um outro profeta para falar. Ok. Agora imagina, se Deus ele precisa trazer um cachorro lá de fora, colocar o cachorro para o cachorro falar. Imagina que vergonha para nós. Que vergonha para nós. Imagina a cena. Se chega aqui um cachorro e começa a falar, ei, porque né, os crentes não tem ninguém aí capacitado para ser usado por Deus, aí precisou de Deus trazer um cachorro. Agora imagina que humilhação. É por isso que nós é que temos que estar preparados. Esquecer o cabo da jumenta e entender que Deus ele só vai usar quem se disponibiliza para ser usado. A partir do momento que vem o período da graça, Deus ele usa quem se coloca na posição, se coloca na brecha. Deus ele não vai ficar usando jumenta para poder ficar falando com o povo. O princípio da criação, ele também se apresentando como princípio. É por que ele vai se apresentar como princípio? O anjo daquela igreja, ele ignorava a suficiência divina. E ele estava ali todo arrogante. E as palavras dele eram: rico sou e estou enriquecido, de nada eu tenho falta. Para que ele ia depender de Deus se ele tinha tudo que ele queria? Preciso de uma mudança que, já tinha ali tudo pronto. Eu preciso fazer. Não, mas para que eu vou precisar de Deus? Eu vou depender de Deus para quê? Irmãos, é nesses pontos que a gente tem que olhar. Já reparou que quando a nossa vida vai tudo muito bem, nós sempre temos a facilidade de tropeçar e cair, não? Nós começamos a esquecer de orar, nós esquecer de ler a Bíblia, nós começamos a esquecer de buscar a Deus, nós começamos a focar em outras coisas. Por quê? Não, tenho tudo. Eu vou orar para pedir a Deus o quê? Se ele chegava lá e falou: Senhor, abençoa para que eu consiga comprar isso. Eu falo: não, já tenho. Ele orar para quê? Então observe, ele começou a focar somente no que ele tinha de bens materiais. Então Jesus ele vai se apresentar ali como o princípio da criação. Ele vai dizer: ei, tudo é a partir de mim.
Não tem nada. Se não for pela minha presença, nada funciona e nada existe. Aleluia! Agora, porém, ele terá de saber que Jesus, como princípio da criação, é o dono de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por ele. Se quanto há no mundo existe por causa e para ele. Vamos ler Romanos 11:36. Quem encontrar pode ler. Romanos 11:36. É tudo para a glória dele, é tudo para o Aleluia! Aleluia! Santo és o Senhor. Glória a Deus. Dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém? Quem pode dar glórias a ele aí? Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Então vamos analisarmos. Igreja rica, aquela igreja rica que tem ali, né, ouro, tem aquela posição, ela não adianta muito se ela não tiver algo essencial. Leia Atos 3:6 e veja o que é uma igreja de fato rica e o que a igreja ela precisa praticar para que ela venha a ser de fato considerada uma igreja rica diante de Deus. Atos 3:6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja abastada é aquela que, embora pobre, consagra ao Senhor preciosas almas. O que a igreja ela precisa ter é o poder de Deus para poder chegar nas vidas e dizer: em nome de Jesus Cristo, levanta. Já reparou que hoje muitos estão focando tanto naquilo, mas não está tendo mais isso. E por que não está tendo? Porque Deus parou de operar? Não. É porque paramos de focar nas coisas de Deus, de acreditar que Deus ele pode fazer, de que Deus ele cura, ele liberta, ele transforma, de que Deus ele ainda continua operando sinais e maravilhas. Quantas vezes nós vemos a pessoa chega aqui enferma na igreja e ela volta para casa com a mesma enfermidade? Ah, irmão, não, mas é porque a pessoa não crê, é porque a pessoa não tem fé. Não, não é isso não. É porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Glória a Deus. É vergonhoso. Não é para nós ficarmos, que coisa, não é para nós sentirmos vergonha. Porque se isso não está acontecendo, não é por causa do pastor, não é por causa disso, daquilo. Irmãos, é exatamente por isso que Deus ele não está operando. É porque nós queremos arrumar desculpa para todo lado, para não analisar e ver. Nós é que precisamos mudar. Glória Nós a é que precisamos nos apresentar diante de Deus. Então observa, uma igreja rica, fervorosa, é aquela igreja que tem a unção de Deus para dizer: levanta e anda. O endemoniado ele chega e está liberto já em nome de Jesus. Se chega de cego, já pode sair agora enxergando pelo poder que há no Senhor Jesus. Você tem essa autonomia de Deus, mas você tem usado essa autonomia que Deus te deu. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, está faltando de nós, os sinais eles vão seguir. Santo é Se os sinais não estão seguindo, é por causa de quê? Não estão seguindo. Aleluia. Não é porque Deus ele não vai fazer, ele já decretou. Sabe o que é Deus? Ele chegar e falar: ei, tudo aquilo que você tocar vai ser abençoado. É por isso que ele vai chegar e dizer: ei, se você colocar a mão ali sobre o enfermo, ele vai ser curado. Esses sinais vão seguir aqueles que creem. Não está acontecendo, não é culpa de Deus, é porque nós não estamos crendo mais, não estamos acreditando mais. Entre outras coisas também, né? Às vezes não é só isso, porque não é porque não estamos crendo, não. Às vezes nós até cremos, mas é que se imagina, chega aqui uma pessoa paralítica, aí tá glória ao Senhor, e sai agora essa enfermidade, e a pessoa pula da cadeira e sai andando para lá e para cá. Aí o que acontece? Não poder, meu. Se não fosse por mim, não tinha saído. Aí às vezes Deus ele não usa por causa disso também, né? Às vezes a gente até crê, mas pra gente, né? Senão às vezes tem que ficar trocando paletó direto, que vai só estufando, não tá abrindo paletó. Então assim, irmãos, a responsabilidade não é mais de Deus, é nossa. Então ele vai se apresentar diante daquela igreja como princípio da criação, porque aquela igreja ela estava já imaginando que não precisava mais de Deus, já tinha tudo que era aqui, já tinha tudo que possuía. Tem alguém assim aqui?
e já tem tudo que quer e não precisa buscar Deus para mais nada. Se tiver, né? É hora de orar a Deus aí. Situação espiritual da igreja de Laodiceia. O Senhor era onisciente e conhecia a real situação daquela igreja. Essa igreja que vivia uma vida de aparências e mentiras é desmascarada pela testemunha fiel e verdadeira. Não sabe o que é ser desmascarado por Deus? A coisa mais pesada, por exemplo. Quando Deus ele chega lá, aquele ali é o pastor da igreja, Deus chega lá, filho, para mim não passa de um peso morto, trabalhando em trabalho. Aí isso, o que é isso? Você sabe quem está falando? Deus olha assim, não está falando com ninguém. Ninguém. Dá trabalho. Por quê, irmão? Porque Deus ele sabe o que está lá dentro do oculto, dentro do coração. Deus ele sabe o que ele está fazendo lá dentro de casa, o que ele está fazendo na rua, o que ele está fazendo pelas estradas da cidade. Deus ele conhece o que ele está fazendo lá no serviço. É porque às vezes nós, irmãos, a igreja de Laodiceia, ela está vivendo de aparência de crente. Chegava ali e olhava, não, parece crente. Mas na hora que olhar, como que é a vida lá no serviço? Briga com todo mundo lá no serviço. Mas que tipo de glória a Deus, aleluia. Passa pela rua da cidade, ele assim. Não. Briga com todo mundo. Se for perguntar na cidade, ninguém quer, olha, não, fulano é crente? Não, nem parece. Não tem nada a ver com crente. Essas coisas que a gente tem que analisar. Não, mas fulano na igreja, ele canta bonito, ele pula bonito, sapateia, e entra no manto, entra no mistério, mas como que a vida dele lá fora? Não vale o que crente. Deus ele olha lá fora. Deus ele não olha só aqui. Ele olha o que a gente faz 24 horas. E não é só Deus que olha, não. O diabo também ele fica de olho. Opa, caiu ali, ó. E ele fica batendo palma quando o crente cai, por quê? Porque ele sabe que ele é advogado de acusação. Aí ele chega lá e fala, Deus, aí, ó, tá vendo? Fala que serve o Senhor lá, está fazendo bem errado lá fora. Então essa igreja ela vivia só de aparência. Tinha uma aparência muito bonita, mas a mornidão espiritual. Se a Laodiceia fosse fria, ela buscaria o calor de um avivamento. A igreja que está fria, ou a pessoa que fala, não, eu sou misericórdia, eu estou frio, eu estou muito bom, estou precisando de buscar o Senhor. Aquela pessoa ela vai sentir o impulso de buscar a Deus. Porque ela sente que ela está fria. Aquela igreja ela não sentia, porque ela não se considerava fria. Ela se considerava uma igreja alto padrão, uma igreja alto nível, mais que não tinha nada. Mas se ela fosse quente, ela espalharia esse mesmo avivamento até os confins da terra. Todos que olhassem, se ela fosse uma igreja quente, todos iriam ver, não tem como refutar. É uma igreja cheia da presença de Deus, é uma igreja cheia da unção de Deus, porque na hora que a gente chega naquele lugar, a gente sente a presença de Deus e ela é contagiante. Mas irmãos, ficar perto de um crente, né, um crente cheio do poder de Deus, a gente sente aquele poder de Deus, ele irradia, ele vai ali movendo. É maravilhoso, aleluia. Mas ela não era nem fria, ela não se sentiu fria, ela não queria buscar a Deus e também não era quente. Ela ficava aquele negócio ali. E hoje em dia isso não acontece mais, amém? Misericórdia, né? Morna, porém, faz-se indiferente a Deus e a sua palavra. A pior coisa que a gente viver indiferente. Irmãos, temos que orar, não precisa orar mais não. Irmãos, temos que buscar a Deus, não é isso. Deus ele já está me ouvindo, ele já sabe tudo que eu preciso. É meu Deusinho, queridinho, mas eu não busco por ele. Irmãos, é por esse lado. A igreja morna foi só a igreja de Laodiceia, amém? Não acontece mais, amém? Acontece. Infelizmente, é a triste realidade. O que mais tem, crente bobo, é crente que dá a oportunidade para ele que isso, que sapatinho de algodão, aquilo que pula. Daqui a pouco, agora eu estou fraco, não quero mais nada, com Deus não quero mais nada. Irmãos, nós temos que ter atitude diante de Deus. Nós temos que saber. Tem crente quente aqui ou tem crente frio? Nós temos que saber quem somos nós diante de Deus. Nós estamos irmãos, quando nós nos sentimos um nada, nós vamos ter ali intimidade para buscar Deus. Quantos já não querem mais buscar Deus porque já acham? A pior coisa que existe é quando nós chegamos e achamos que nós já sabemos mais. Tem pessoas hoje que não frequentam o culto de ensinamento porque não, que é isso, nós já sei mais.
Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu não preciso aprender mais nada. Irmãos, é vergonhoso isso. Irmão, porque eu fiz um curso de teologia, agora eu já sei tudo. Não sabe nada, não entendeu nada do Evangelho ainda. A palavra do Senhor ela vai nos falar: o sábio, se você repreende ele se alegra por causa daquela repreensão e ele se torna ainda mais sábio. Já o tolo não. O tolo, se você repreende ele, já começa ali aquela brigaiada, aquela confusão, porque eu não posso ser repreendido e coisa e tal. Irmãos, é a Bíblia que fala isso. Dá uma olhadinha depois lá em Provérbios e vai entender. O tolo, ele não aceita a repreensão, ele não quer aprender mais, ele não quer conhecer mais. Agora o sábio não, ele, quanto mais ele entende, ele quer saber mais, ele vai procurar mais. Você pode ver, Salomão, ele foi entender, ele foi procurar. Por fim, ele já estava procurando entender até como que funcionava o formigueiro, como que funcionava ali no meio dos grilos, porque ele sempre procurando mais conhecimento. Isso é o sábio que vai procurando conhecimento. Agora o tolo não. Irmão, se chega aqui uma criança numa parte hoje, é a criança que vai pregar na igreja que o sábio ele não foi lá com prazer para ouvir uma criança pregar, porque alguma coisa Deus vai falar para ela, aquela criança. Então a morridão espiritual é um problema. E o Senhor Jesus ele vai dizer: eu sei as suas obras, que nem é frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. O próprio Senhor Jesus vai dizer: se pelo menos vocês fossem frios, ainda estava bom, porque vocês estariam se esforçando para me buscar. Se fosse pelo menos frio, já estava bom. Mas nem isso. Nem isso. Aí fica naquele negócio. Irmãos, o problema é igual tomar um café requentado, porque aquele negócio está meio quente, meio frio, e não sabe para lá que vai. Aquilo parece um bucho na garganta, se não desce. Aí fica aquele negócio mais ruim. A gente lutando para ele para descer e ele lutando para voltar, e fica aquele negócio, aquela briga. É mais ou menos isso que está acontecendo com aquela igreja. Arrogância espiritual, esse é outro ponto aqui pesado naquela igreja. Além dessa indiferença doentia e crônica às coisas de Deus, o anjo da igreja na Odisseia era soberbo e arrogante. Supunha que, por ser rico e de nada ter falta, achava-se acima das providências divinas. A prosperidade levara ao orgulho fatal. Somente um tolo diria tal coisa: rico sou e estou enriquecido, de nada eu tenho falta. É somente, irmãos, é somente um tolo que consegue falar uma palavra dessa. Eu já estou rico o suficiente, não preciso mais nada, de mais ninguém, está tudo tranquilo do jeito que eu preciso. Eu tenho que passar na mente dele. E isso vai nos lembrar, vamos ler Isaías 14, o verso 13 e o 14. Isaías 14, 13 e 14. Esse fato já aconteceu. Não foi só lá, já aconteceu anteriormente a isso. E nós entendendo essa palavra de Isaías, nós vamos ver, para a gente também não cair nessa mesma situação. Isaías 14, o verso 13 e o verso 14. Isaías 14, 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Amém? Ele já achava que ele já era autossuficiente, ele queria ser o quê? Semelhante a Deus. Não, você é semelhante ao Altíssimo, porque Deus ele tem todo o poder e toda a glória. Isso foi quem? Satanás. Ele já se achou autossuficiente. Agora imagina o comportamento de uma igreja que, por causa de sua prosperidade material, julga-se rica, mas espiritualmente é miserável, sem a presença de Deus. Uma igreja que ela tem tudo materialmente, mas não tem nada de Deus. E esse é um problema. Falta de percepção do próprio eu. Apesar de todos os seus bens materiais, a Odisseia em nada diferencia de um esmola espiritual. E não sabes, observa que é o próprio Jesus que vai dizer: e não sabes que és um desgraçado,
Desgraçado aqui, irmãos, é sem a graça de Deus, é sem a presença de Deus. Miserável, pobre, cego e nu. Não tinha nada. Não tinha a graça de Deus, era desgraçado. Era cego, era nu, não tinha nada, só aparência de piedade. Se Adão, logo após a queda, percebeu-se nu, o pastor da igreja de Laodiceia julgava-se bem vestido e ordenado. Se o primeiro homem teve olhos abertos para enxergar a própria nudez, o anjo de Laodiceia achava-se mesmo despido em trajes de gala. E se Adão, reconhecendo a própria carência, coseu aventais da figueira, aquele obreiro, embora descoberto, desfilava toda a sua nudez diante das ovelhas. Infelizmente, ninguém tinha coragem de dizer que o pastor estava nu. Foi preciso que o pastor dos pastores endereçasse-lhe uma energia grata, apontando-lhe a nudez, a pobreza, a cegueira. É algo horrível que estava acontecendo. E a carta que ela foi interessada para o líder da igreja. Por isso o pastor que ele fica atento, né? Opa, vamos buscar Deus, vamos entrar na presença de Deus, porque eu não posso tomar uma corretada dessa resposta, né? E a gente já tem que ficar atento. Irmãos, a igreja ela tem que buscar Deus. Aleluia. A igreja ela tem que clamar a Deus. E essa palavra hoje não é só para o pastor da igreja, não. Essa palavra hoje é para a igreja de Cristo se posicionar. Aleluia. Fica uma pergunta interessante: como estão as suas vestes espirituais? Faça uma análise agora. Como está? Aqueles que ainda têm as vestes espirituais, de repente já não tem mais, está nu, como esse pastor aqui. Ele já não tem mais nada. Isso mostrava que já não tinha mais nem vergonha na cara, né? Porque ele estava andando para lá e para cá e achando que estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Então, como estão as suas vestes? Elas são ainda alvas? Ela já foi lavada no sangue do Cordeiro e permanece limpinha com o sangue do Cordeiro? Ou será que ela já está salpicada, ou toda rasgada, toda atrapalhada aí? Momento de analisar. Ou anda você nu e nem sabe? Em todo o tempo, Eclesiastes 9 vai dizer, em todo o tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo o tempo. Não é só um momento, só um instante ou só algumas horas. É em todo o tempo. As suas vestes ainda estão alvas, ainda estão limpas pelo sangue do Cordeiro. Se ainda não está limpa, esse é o momento. O Senhor, eu estou aqui, lava, limpa tudo, purifica tudo. E se tiver nu, Senhor, eu preciso das vestes, eu preciso estar aqui preparado, cheio. Deus ele não quer que nós venhamos continuar na mornidão espiritual. Aí eu oro, não, irmão, eu oro só quando eu vou para a igreja, porque é o único momento que eu preciso orar. Em casa, nem sonhando. Nas ruas, nem pau. No serviço, não quer isso, orar no serviço, então de jeito nenhum. É só quando eu vou na igreja, mas às vezes eu passo meses sem ir na igreja, eu oro e oro. Então, isso é uma mornidão espiritual que vai chegando e nós vamos acostumando com ela. Nós vamos acomodando a ela. Vamos ficando, não, que é isso, não fica. É a mesma coisa do pecado. O pecado, se ele vai amoldando a gente. Não, o pecadinho hoje não, Deus não matou nós, então nós vamos continuar pecando. Na hora que nós assustamos, nós estamos o quê? Um montão de pecado e não conseguimos mais retornar. Como reavivar uma igreja morna? Temos a impressão de que Laodiceia era um caso perdido, todavia o Senhor Jesus não havia desistido dela ainda. E ele ainda a amava. Juntamente com a reprimida e a censura, envia-lhe ele a receita de um grande e poderoso avivamento. Observa que o Senhor Jesus vai dar um conselho para aquela igreja. E esse conselho é para nós hoje também. Amém? Veja aí, Apocalipse 3,18 vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez,
e em que unjas os olhos com colírio para que vejas. O anjo daquela igreja deveria fazer com a máxima urgência as seguintes aquisições junto ao cordeiro: o ouro refinado pelo fogo. A menos que o anjo da igreja em Laodiceia adquirisse os tesouros da sabedoria e da ciência em Cristo, continuaria a levar uma vida miserável. Vamos ver Colossenses 2 e o 3. Colossenses capítulo 2, o verso 2 e o verso 3. Colossenses 2, o verso 2 e o 3. Pode ler. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do ministério de Deus Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Nós descobrimos onde encontrar esse tesouro e nós vamos buscar lá, amém? Tem irmãos que não querem buscar esse tesouro ainda. O que está acontecendo? Nós vamos buscar esses tesouros, amém? Amém? Nós temos que buscar a todo momento. Como adquirir tais tesouros? Cristo nos coloca à disposição. Não quer você acossar-se desses tesouros e ter uma comunhão mais íntima com o Senhor? Esse não é o desejo do seu coração? Ter essa intimidade com Deus? Ter essa oportunidade de estar com Deus? O tesouro, observa, não é Deus que quer pegar o tesouro e chegar lá: ei, ô irmão, ô meu filhinho queridinho, que o tesouro está aqui na sua mão. Não, era para ele sair do lugar dele e buscar o tesouro. Era para ele correr atrás. Pode ler. Só para concluir, Colossenses 2:5. Porque, ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém? Amém. Isso é coisa da cabeça do pastor, amém? É Bíblia, né? Essa Bíblia falou, quem somos nós para discutir com ela, né? Se fosse coisa da minha cabeça, que seria mais fácil, né? Não, o pastor que é o pastor, né? Que isso. Mas agora, quando a Bíblia fala, vai recrutar como? Irmão, não postei esse versículo. Eu já vi a receita, né? Dobra o joelho, ora de umas 60 horas e pede: Senhor, rasga essa parte da minha Bíblia. De repente Deus atenda, né? Então Deus faz uma limpeza também na mente para poder voltar. Os vestuários brancos. Redimidos pelo sangue do Cordeiro, nossas vestes tornam-se mais alvas que a neve. Vamos ler Isaías 1:18. Isaías 1:18, quem encontrar pode ler. Glórias a Deus. Isaías 1:18. Amém? Pode ler. Vinde, pois, e arrozamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém? Amém. Glórias a Deus. Ainda que o pecado ele seja vermelho como sangue, veja, vai ficar mais branco do que a neve. Muitas pessoas sabem que pode louvar o Senhor que não. Então, observa, ele mudou as nossas vestiduras que, manchadas pela iniquidade, envergonhávamos diante de sua justiça e santidade. Como está você diante de Deus? Nu ou revestido da graça divina? É para analisar nessa noite. Como está você diante de Deus? Na hora que Deus olha para você, você está nu. Ainda não comprou as vestes, não colocou novas vestiduras. Pessoas ficam tão preocupadas com as coisas bobas e acabam esquecendo de. Está reparando aqui que isso aqui não é por causa de um pastor que tem que procurar lavar suas vestes, é que as vestes ela é individual, cada um tem que lavar a sua.
E que às vezes quando o pastor é chato, irmãos, vamos orar, vamos buscar Deus, é porque o pastor está preocupado de não tomar também uma ripada dessa. E para que a igreja venha chegar diante de Deus ali, lavada, remida e bem adornada. Aleluia! Louvado ao Senhor. E além da veste, tem também o colírio. A cegueira espiritual era o grande problema da igreja em Laodiceia. Não conseguia ver a própria miséria, nem podia perceber a sua nudez. Por isso, o Senhor Jesus aconselhou o seu anjo: aconselho-te que de mim compres colírio para que vejas. Sabe onde poderá encontrar o colírio recomendado pelo Senhor? Nas Escrituras. Vamos ler Salmo 119, o verso 105. Salmos 119, o verso 105. Glórias a Deus. Quem encontrar pode ler. O Salmo é mais fácil de achar, né? Amém? Glória a Deus. A palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Amém? Então é somente nas Escrituras que conseguimos encontrar esse colírio, buscando no Senhor. Aleluia, meu Deus. Glória. Feche os teus olhos por um momento. Santo és o nome do Senhor. Feche os teus olhos com sinceridade diante de Deus e busca lá dentro do seu interior. Seja sincero com você mesmo neste momento. Você tem sido um crente frio, morno ou quente? Como tem sido você diante de Deus? Não olha, não por causa do meu esposo, não olha por causa de nada para lado nenhum. Olha para você mesmo e seja sincero e realista. Você tem sido frio, morno ou quente? Se você for frio, você vai sempre sentir a necessidade: Senhor, eu preciso buscar mais a tua face, eu preciso mais buscar a tua presença. Você está sempre buscando ao Senhor para que você venha se aquecer. Se você for quente, você estará irradiando. As pessoas que estiverem ao seu redor vai conseguir sentir o impacto da presença de Deus. Todos ao seu redor vai ser impactado pela presença de Deus na sua vida. Mas se você é morno, observa, o morno ele não enxerga mais, o morno ele não tem mais as vestes, ele não tem mais o desejo de Deus, ele não quer buscar mais a Deus, ele já acha que ele já é autossuficiente. Não, mas que isso? Ele é? Não, eu já sei de tudo, eu já conheço tudo. Não li essa palavra, eu já sei, já li essa palavra, já li a Bíblia 20 vezes, eu não preciso mais de aprender nada. Esse é o crente morno, ele já sabe demais, ele não precisa de aprender mais nada. É isso que nós temos que entender nessa vida. Se você não tem mais o desejo de buscar a Deus, você está morto. Se você não tem mais aquela vontade, lembra de quando você chegou na igreja a primeira vez, você queria ler a Bíblia todo dia, queria orar todo dia, chegava ali, irmão, tem alguma coisa para me fazer aqui, e queria se envolver nas coisas de Deus. É esse primeiro amor que você tem que focar. Agora se você não deitar aqui de barriga para cima, está tudo tranquilo, tudo sossegado, não está tranquilo não, é porque está morno. E crente morno, ele causa náuseas em Deus. Observe que quando a palavra do Senhor vai dizer ali: eu vou vomitar você da minha boca, porque aquilo está fazendo mal para Deus, aquilo está ruim diante de Deus, e nem Deus ele não quer. Eu mesmo vou jogar fora, para mim nem presta mais. Analise a sua vida neste momento. É só você e Deus. Não é pastor, não é obreiro, não é ninguém que vai olhar isso aí agora, não. É você e Deus. Fazer esse julgamento na sua vida. Se você estiver morno, o conselho de Jesus na sua vida é esse: não tem outro. É dar um jeito de tomar uma posição diante de Deus. É dar um jeito de se posicionar diante do Senhor e ter aquilo, pegar mesmo, para poder andar na presença dele. Porque Deus, ele está, nós já falamos aqui, né? Deus, ele está cansado de nós começarmos a ficar com muita. Não é? Mas por que? Quem sabe? Talvez. Deus ele não quer mais isso. Ele quer que nós tenhamos atitude diante dele. Elias ele não largava Deus de jeito nenhum. Vamos matar Elias, não tem problema. Corra no deserto, vai ser. Imagina Pedro chega lá: vamos matar Pedro agora, nós vamos dar um jeito nele. Eu prefiro até que vire de cabeça para baixo para não morrer igual Cristo. Mas eu morro por causa dele.
João, eles dizem que foi lançado até ali azeite quente. Conseguiu matar ele, ele falou, vai lá para a ilha lá. Opa, não fico na ilha, não tem problema, mas eu não lá. Eu posso perder tudo que eu tiver, mas eu não largo. Glória a Deus, que alguém que ouviu essa palavra, você precisa entregar a vida a Cristo. E já estão todos salvos do Senhor. Amém? Tem alguém para Cristo? Se tiver, venha correndo, enquanto Deus tem nos dado esta oportunidade, esse privilégio. Muitos gostariam de ter. É por isso que Deus ele fica tão. É porque muitos gostariam de ter essa oportunidade que nós temos. E não tem. E não tiveram. Já reparou que um monte de pessoas lá fora falam, o meu desejo era ser crente, mas eu não consigo ser crente. Eu não consigo ir para a igreja. Eu não consigo firmar os meus pés dentro da igreja. E nós temos a oportunidade de virmos para a casa do Senhor. E às vezes nós jogamos a oportunidade fora. Nós não queremos adorar mais. Qual foi a última vez que você adorou a Deus sincero? Adorou a Deus em espírito e em verdade? Qual foi a última vez? Não lembra, analise. Qual foi a última lágrima que você derramou diante de Deus? Seja sincero com o Senhor. Irmão, já faz um ano. Irmão, tem 15 dias, está tranquilo, tem pouco tempo ainda, não. Nós deveríamos derramar lágrimas diante dele todo dia. É todo momento. É na hora de chegar diante dele, Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um fracassado. Eu sou nada. E reconhecer a nossa miséria. Aí sim Deus ele vai entrar com a misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Mas toda vez que nós tentarmos nos justificar diante de Deus, nós vamos entrar como essa igreja morta.